Olá, estamos começando mais um programa Ecleticomania, transmitido pela TV Osasco, canal 6 da NET, também pela TV Guarulhos, canal 20 da Big TV, pela Eco TV para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, canal 96 da Vivax, TV Integração para São José dos Campos, canal 18 da NET, e TV Nova Imagem para Santos, canal 16 da NET, também para TV Bauru, TV Marília e TV Jaú, todos canais da NET de suas respectivas cidades. Nossa entrevistada de hoje é Márcia Fernandes Freire. Ela é descendente de brasileiros. Nelson e Ana são seus pais. Ela é casada há 23 anos com João Paulo e tem uma filha, Caroline, de 22 anos. É do signo de Virgem. Quando se trata de futebol, torce para duas seleções e só. Seleção brasileira e seleção belga. E imagino que só em época de Copa do Mundo também, né? A sua formação é em administração de empresas pela PUC. No Brasil, fez uma carreira de secretariado sólida em grandes empresas. Foi morar no Uruguai, estudou espanhol e se aprofundou nos seus estudos culturais e até antropológicos, conhecendo um pouquinho mais de algumas culturas específicas. Em 1988, já em Bruxelas, na Bélgica, passou a se envolver com projetos ligados à consultoria para outras empresas e iniciou o que a gente pode dizer da sua carreira diplomática, começando a fazer trabalhos relacionados a Brasil e Bélgica. Recebeu o título de embaixadora da diplomacia participativa e fez muita ligação entre Europa e América Latina através desses trabalhos. Recentemente também recebeu o título de dama comendadora e de correspondente da Associação Paulista de Imprensa na Europa. Estamos aqui hoje com a embaixadora da diplomacia participativa Brasil-Bélgica, Márcia Freire. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada por estar me recebendo aqui com vocês. Um prazer para a gente e quando se trata de relações internacionais, com esse mundo globalizado, deixou de ser um assunto de elite, né? Deixou de ser um assunto de interesse só de elite. Acho que hoje em dia todo mundo tem interesse em aprender um pouco mais, em conhecer um pouco mais dessas relações internacionais de maneira geral. Você mora hoje em dia metade no Brasil, metade na Bélgica, mas você está com essa vida voltada para a Europa desde 1988. Sim. E você estava contando que no primeiro dia em Bruxelas foi um filme de terror. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Como é que a pessoa fala, né? Ah, Brasil, bom Europa, tal. Ela falou que no primeiro dia foi um filme de terror, que saiu daqui com um verãozão e chegou lá. Conta pra gente. Exatamente. Em pleno mês de novembro, fim de novembro, começo de dezembro, um sol, 35 graus mais ou menos em São Paulo. Eu chego na Bélgica, tipo 5 graus mais ou menos, um tempo horrível, cinza, escuro. Eu tinha a impressão que as noites não terminavam, os dias começavam, eu não sabia que horas que ele começava, que hora que terminava, era todo o tempo cinza, muita neblina e um vento muito forte, e eu olhava para as pessoas, você mal conseguia ver os olhos das pessoas na rua, porque estavam todos encapuçados, e eu fiquei assim inicialmente apavorada com aquele clima e com aquela situação. Então, para mim, cansada da viagem, como primeira experiência, foi assim como se eu estivesse vendo um filme de terror, mais ou menos. Aquela diferença, né? Muita diferença muito grande. E até quando se fala que o europeu é frio, não é que ele é frio, é que lá é muito frio. Então a pessoa realmente tem que se fechar, não tem jeito. Exatamente. E existe, inclusive, uma diferença muito grande do europeu no verão e do europeu no inverno. Sim. O europeu no verão é uma pessoa agradabilíssima, muito sociável, muito amigável, mas no inverno ele se fecha. Fala um pouquinho da Bélgica mesmo, que é um país que aqui para os brasileiros a gente tem pouco conhecimento, as relações culturais Brasil-Bélgica não tem grande influência de um país para o outro, pelo menos para a grande maioria da população, mas é um país extremamente curioso pela sua formação, como ele foi formado. Você estava contando para a gente que fica ali na divisa entre Holanda e França, né? Tem também Luxemburgo na parte inferior ali. Conta um pouquinho como é que surgiu a Bélgica. A Bélgica surgiu
já áureos tempos de eram os mercadantes, né? Os mercantes. Os mercantes da Índia, que apresentavam os seus produtos e existia um comércio. Então, os dois países começaram a discutir sobre os impostos. E para evitar uma guerra, e eles percebiam que aquele movimento comercial na divisa era importante Sim. para os dois países, então eles acharam melhor criar um novo país, para que não existisse uma guerra naquele local. E como a Bélgica foi criada num lugar muito central, foi escolhido também hoje como o centro da Europa. Sim. Que hoje é o centro da CE, centro do mercado comum, está tudo focado e localizado na Bélgica. Pela região geográfica mesmo. Pela região geográfica, é. Inclusive, Bruxelas é a única cidade no mundo que tem o maior número de representações de outros países. Então, é uma torre de Babel. É a maior cultura, a maior mestiçagem de cultura no mundo, é Bruxelas. Bruxelas que passa a ser a capital de um novo super país, né? Com essa unificação europeia, cada vez mais pujante a força europeia em contraponto aos Estados Unidos, é isso? Sim, a Europa hoje ela se compõe de 27 países. Sim. Quantos fazem parte já do mercado comum? 27. Os 27? 27. Agora nós tivemos no mês de janeiro 2 países a mais, que é a Croácia e a Romênia. Sim. E nesses 27, ela começou na realidade com 5 países. Sim. Inclusive, domingo nós vamos estar comemorando 50 anos da oficialização, da criação da CEE, que começou como uma espécie de uma associação. Sim. A Bélgica é um dos países fundadores. Sim. É isso. Ela começou com um francês, uma ideia de um francês, um idealista, que nas pesquisas e na evolução dele, ele percebeu que a maneira de evitar uma terceira guerra mundial seria evitar a fabricação de armas. Para evitar a fabricação de armas, ele percebeu que tinha que evitar o aço. Para evitar o aço, tinha que evitar o ferro. Para evitar o ferro, tinha que evitar as minas de carvão. Sim. Então, nessa sequência, ele foi analisando e percebeu que ele tinha que começar desde as minas de carvão, do ferro, do aço, para evitar as armas. A produção de armas, sim, o transporte nas minas, nas cadeias de ferro. Sim. Então, ele propôs que não só fizesse um acordo para evitar a produção do carvão, com o objetivo de produzir as armas nessa cadeia, mas também que se fizesse um acordo entre os países mais produtores do carvão, de que entre esses países não se poderia produzir o carvão para a fabricação de armas. Entendi. Isso aconteceu em 1950 por um francês idealista que criou essa ideia. E que devagarzinho está revolucionando o mundo, essa União Europeia, né? Está mudando as características de intercâmbio cultural e econômico de maneira geral. Nós vamos fazer um breve intervalinho, Márcia, a gente volta em 1 minuto com Ecleticomania, conhecendo um pouco mais da Bélgica hoje, falando dessas relações comerciais e culturais com o Brasil, conhecendo um pouco mais da Europa também. Segura aí. Estamos de volta com o programa Ecleticomania, hoje trazendo a Márcia Freire, que é embaixadora da diplomacia participativa entre Brasil e Bélgica. Márcia, falando um pouco mais até dessa relação da Europa com a América Latina. Você falou que fez alguns trabalhos relacionados a isso e houve uma aproximação de interesses entre Europa e América Latina. Conta um pouquinho desses trabalhos, desses projetos que você desenvolveu. Eu diria mais que nós aproximamos mais dos países latinos, o Brasil com os países latino-americanos, dentro desse trabalho que nós fizemos. A relação Europa e os países latino-americanos, ela existe.
E é uma relação muito boa, por sinal, para nossa surpresa. Os brasileiros, mesmo os imigrantes que não têm documentação, são muito bem aceitos na Europa, na Bélgica principalmente. Eles são queridos. Eles não são vistos como os magrebianos, que o europeu tem uma certa dificuldade com eles. Sim. Com relação ao trabalho que nós fizemos, que aproximou o Brasil dos países latino-americanos, também foi um trabalho que foi desenvolvido no Brasil mesmo. Mas existia uma certa resistência, até uma certa concorrência entre alguns países e o Brasil, porque o Brasil é o maior país de toda a América Latina. Sim. Então existe um certo ciúmes com relação a isso. E nesse trabalho que nós fizemos, nós procuramos mostrar a essas pessoas que da nossa parte não existe essa concorrência. Da nossa parte nós queremos viver unidos. Sim. Então nós desenvolvemos 8 fóruns em Bruxelas, na embaixada, e inicialmente os fóruns, os embaixadores, representantes desses países chegavam assim bem curiosos, querendo saber o que nós íamos fazer, e vinham assim mais realmente numa curiosidade. Passado um período desses fóruns, nós inclusive propusemos a alguns embaixadores que eles apresentassem o tema que eles queriam divulgar dos países deles dentro do nosso espaço. E organizamos os fóruns tal qual nós organizávamos os nossos fóruns. Sim. E foi muito bem aceito pelos embaixadores, e eles passaram a ter uma visão totalmente diferente do Brasil. A tal ponto que, antes de terminarmos o ciclo de 8 fóruns, eles já nos procuravam e queriam saber qual era o próximo tema, o que nós íamos falar, se eles poderiam participar. Então ficou muito interessante. Os debates passaram a ser mais firmes, mais fortes, e a participação e interesse de todos, inclusive de outros países, mesmo europeus, vinham nos nossos fóruns, na embaixada. Você falou da imagem do Brasil, a imagem que os países da América Latina têm do Brasil, a imagem que os países europeus têm do Brasil. Conta um pouco dessa imagem. Como o Brasil é visto na Europa, a visão do europeu. Eu te diria que não é só a visão do europeu. É de uma forma geral. A imagem que o pessoal conhece do Brasil é que é um povo muito afável, é um povo muito alegre, é um povo que gosta de samba, que gosta de futebol, que gosta de mulata, que tem praia, Rio de Janeiro. São essas imagens. Só que o Brasil não é só isso. O Brasil tem muito mais que isso. O Brasil tem um interior simplesmente maravilhoso. A respeito até do interior em específico. Exatamente. O europeu e os estrangeiros, de maneira geral, conhecem o Brasil litorâneo. Rio de Janeiro e Bahia. É isso. A referência deles é isso. E a violência. Sim. Isso é Infelizmente. Então, dentro desse trabalho que nós fizemos, nós focamos muito e procuramos, na nossa pesquisa, perceber o que poderia mudar essa imagem. Então, hoje nós fazemos um trabalho, realmente um trabalho revolucionário, de mudança dessa imagem. E uma coisa que eu comento muito com as pessoas é que, assim como a Europa foi constituída em 1950, partindo de uma ideia de uma pessoa, nós podemos, e ele conseguiu construir uma Europa, sim, a partir daí, com 27 países, uma potência hoje. Nós também podemos, unidos, conseguir mudar a imagem do Brasil. Que isso sirva de exemplo para os brasileiros. A barreira de idioma, se fala muito, o Brasil ele é discriminado na América Latina porque aqui fala português, é o único país que fala, não existe, porque na Europa são quantos idiomas e está se conseguindo congregar dentro de um mesmo pensamento na União Europeia com muito mais dificuldades, com um passado histórico de rivalidades muito maiores do que nós temos aqui na América Latina, principalmente na América do Sul, com maior número de idiomas conflitantes do que nós temos aqui, que o português e o espanhol é muito parecido, não chega a dificultar a relação comercial nenhuma, né? Não. O que nós podemos dizer é o seguinte, eu vejo, e nós, na nossa pesquisa, nós conseguimos constatar que o que existe realmente, a barreira que nós temos, é que o brasileiro, ou ele é
de uma certa forma arrogante, ou ele é de uma certa forma modesto. Ele ainda não conseguiu esse meio termo. E este meio termo é super importante, não só em termos de cultura, como em termos de negócios. Nós precisamos conquistar, e o nosso trabalho é exatamente para mostrar para o brasileiro que ele não pode estar nos extremos. Ele tem que conseguir esse equilíbrio. Ele pode conseguir esse equilíbrio se ele conseguir perceber, porque o que acontece muitas vezes? Um executivo brasileiro, ele acha que ele pode colocar o produto dele lá fora porque o produto dele é bom. Muito bem. Ele pega o produto dele aqui, que realmente é muito bom, de primeira linha, e leva para a Europa. Só que ele não está preparado para a cultura europeia. Sim. Então, quando ele chega lá, ele encontra uma barreira. Aí, quando ele encontra essa barreira, ele se torna modesto. Aí, ele se entrega, ele não se valoriza. Aí, ele volta com uma decepção. Sim. Então, o que está faltando? O que está faltando para adquirir este equilíbrio é uma formação. As pessoas que vão sair do Brasil, elas precisam pesquisar mais sobre a cultura europeia, precisam ler mais, Sim. entender como é que funciona. Não só fazer isso para que ele se adeque ao sistema europeu ou ao sistema do país em Sim. que ele está indo, mas para que ele se sinta seguro com relação à nossa cultura. Sim. Nós não precisamos abandonar a nossa cultura para vender um produto lá fora. E essa, vamos dizer, essa informação, esse preparo, quase que obrigatoriamente deve passar ou deveria passar pelas embaixadas, pelos consulados que estão representando o Brasil nesses países e que justamente podem ser um ponto de apoio para essas empresas. Não. Devem ser ou Eu não? diria que não. Não? Não. Eu diria que, pela nossa experiência, não. Isso não seria, nós não iríamos atingir o objetivo através das embaixadas, porque as embaixadas, elas estão nos locais. As pessoas têm que se preparar antes de sair do Brasil. Não, mas eu estou dizendo em nível de consultoria, de Não. informação, de captação de informação, não? Não. Eu diria, eu vou lhe dar um pequeno exemplo. Eu participei da missão do Príncipe Filipe em 2005. Nós passamos um ano na Bélgica, participando de seminários e informações sobre o Brasil. E eu, como brasileira, participei dessa missão. Sim. E eu acompanhei todas as informações que eles passaram para os belgas e os europeus que viriam nesta missão no Brasil. Desde como que o brasileiro toma o café da manhã, desde como o brasileiro se veste, como ele se comporta, como ele fala, como ele recebe, como ele acompanha. Uma reunião com um brasileiro, como que começa, como que termina. Todos esses detalhes são importantíssimos. As pessoas não se dão conta o quanto isso pode impedir uma negociação. Sim. Então, Detalhes. esses são detalhes, mas é muito importante, porque isso faz parte da cultura. Sim, bacana. Então nós vamos fazer mais um breve intervalo. Voltamos em 1 minuto com o programa Eclético Mania para vocês. Terceiro e último bloco do programa Eclético Mania de hoje, falando com a embaixadora da diplomacia participativa entre Brasil e Bélgica, Márcia Fernandes Freire. Márcia, projetos relacionados à Europa e Brasil, o que tem de concreto, o que está sendo programado e quais são esses seus projetos que você está trazendo e inovando aqui para o Brasil? Conta pra gente. Veja, dentro do que eu estou trabalhando, eu trabalho com projetos humanitários. Sim. E com projeto de divulgação da imagem do Brasil. A imagem positiva do Brasil. Qualquer assunto que for uma imagem positiva do Brasil, eu aceito, analiso, aceito e levo para a Europa e proponho dentro dos projetos europeus. Recentemente, nós trouxemos da Europa para o Brasil um projeto humanitário que aconteceu dia 21 de março agora. É um projeto muito bonito, em que o Brasil começou a participar a partir do dia 12 de dezembro. É um projeto onde nós estamos passando, através das crianças em idade escolar, uma imagem de não à violência, ou seja, uma imagem de paz. Sim. E as crianças são os canais para levar essas mensagens às famílias. Os contatos não são feitos com as famílias e não são feitos com os adultos. São através de crianças em idade entre 7 e 13 anos, mais ou menos. Então, as professoras são preparadas,
Elas trabalham com essas crianças durante o ano e as crianças, elas trabalham através de poesias. Esse é um projeto que foi criado há 30 anos atrás, na Bélgica, por um barão idealista que se chamava Barão Arthur de Hulot. E ele achou que as crianças eram o nosso futuro e que a poesia era o que se poderia propagar o amor. Então, através desses 2 pontos, ele começou a criar essa movimentação. E essa movimentação, hoje existe uma associação na Bélgica. Ela hoje está passando por 57 países. O Brasil entrou dia 12 de dezembro neste movimento. Entramos no Brasil com um projeto piloto através da cidade de 2 Córregos. Aí você vai me perguntar, por que 2 Córregos e não São Paulo? É 2 Córregos porque existe uma pessoa, um idealista, um poeta em 2 Córregos, que ele sempre foi apaixonado pela poesia. É estado de São Paulo? Estado de São Paulo, a 300 quilômetros de São Paulo, na região de Jaú. Ok. Então, ele como é apaixonado por poesias, ele é descendente de uma família de usineiros, ele implantou a poesia na cidade. Ele implantou a poesia na usina, então você vai na usina, você tem os versos escritos nas paredes da usina. Você vai na prisão, você tem versos escritos na prisão. Você vai nas escolas, paredes das escolas têm versos escritos de poesias de alunos das escolas. Na cidade tem cartazes, as empresas da região, elas têm o que eles chamam o cantinho poético, ou cantinho da poesia, aonde os funcionários, inclusive o pessoal que trabalha no corte da cana-de-açúcar, eles também escrevem poesias, que nós diríamos que são as pessoas que têm um baixo nível cultural, mas eles também são chamados para escrever os seus versos. A trabalhar esse lado natural, né? Que eu acho que a poesia é externar o seu próprio conhecimento, às vezes de si mesmo ou do sentimento de cada coisa que acontece na vida. Muito bonito o projeto, com certeza. E nós tivemos o ápice desse projeto dia 21 de março, que é uma concentração na Praça Central da cidade, aonde todas as crianças que participaram deste projeto, elas se concentram. E aconteceu agora dia 21. Nós tínhamos reunido 1.500 crianças e foi uma movimentação muito grande. Todas as coordenadas para esse encontro vêm da Bélgica. Essas crianças estavam todas vestidas de branco. Elas tinham todos os movimentos, todas as atitudes voltadas para a paz. Houve um concurso de poesia, que foi muito bonito. Toda uma programação. E esse projeto chama Drums for Peace, ou seja, Tambores pela Paz. Então, neste momento, a Bélgica deu para o Brasil um ponto de referência que é às 11h30 da manhã. Então, às 11h30 do dia 21, todas as pessoas estavam reunidas na Praça Central de 2 Córregos, aonde, exatamente às 11h30, todos começaram a bater os tambores. Movimento simbólico. Movimento simbólico, porque o Barão Arthur de Hulot, ele acreditava que o tambor é uma forma de comunicação também. Então ele utilizou o tambor como referência. Falou da cultura, da utilização da cultura e da arte para a transformação, e quando se fala em criança, a gente está infelizmente acabando, faltam alguns segundos para acabar o programa, mas a criança hoje em dia ela pode ser muito mais do que preparada para o futuro, mas ela ser utilizada como agente transformador da família e da sociedade hoje mesmo? Sim, com certeza. Por causa desse dinamismo. Hoje em dia uma criança tem, às vezes, mais acesso à informação do que um adulto. Muito mais. Ela pode ser utilizada? Ah, com certeza. Esse projeto visa isso. Entendi. Porque existem Utilizar muitas violências. Hoje, e não para o futuro só. É dela chegar em casa e falar, hoje. pai... Exatamente, existe muita influência, muita violência nas escolas. Entendi. E essa violência, se você ver, ela vem de dentro de casa, ela vem da família. Sim. Então a criança vai levar essa mensagem para dentro. Um enfoque diferente. Exatamente. Interessantíssimo. Gente, infelizmente o programa acabou. Márcia, quero agradecer demais a tua presença. Acho que foi muito bacana o pessoal de casa ter conhecido um pouco mais desses projetos e colocar a TV Osasco, o programa Eclético Mania,
de portas abertas para divulgação e propagação de todos esses projetos muito importantes. Muito obrigado. Obrigada a vocês e tenham um bom dia e muita paz a todos. Sim. Para você de casa que queira maiores informações ou que queira, de repente, compartilhar de algum projeto, entre em contato aqui com a TV Osasco, que a gente vai estar fazendo um intermédio, mandando esses projetos lá para Márcia e, quem sabe, esse laço da cidade de Osasco ou de qualquer uma dessas cidades que o nosso programa é exibido hoje pode ser estreitado. Valeu, semana que vem tem mais Ecléticomania para vocês. Até mais.